Era uma vez uma época, nos primórdios do automobilismo, quando a fonte mais segura de tração nem sempre se encontrava debaixo do capô. Os três elementos de força, ar, combustível e ignição, iam, e muitas vezes, apenas faziam parte do passeio. Mas os engenheiros construíram então novos e melhores motores. E os homens da pesquisa fazem de tudo para transformá-los em trabalhadores mais eficientes. A que isto nos levará no futuro, não o sabemos. A não ser que teremos motores mais eficientes e melhores transportes. Mesmo hoje, dispomos de motores de muitos tipos, destinados a muitas tarefas. Mas, com toda a variedade de tipos de motores, os nossos amigos ar, combustível e ignição continuam ligados ao princípio fundamental de força, aperfeiçoado no primeiro motor de apenas um cilindro. O coração do motor, seja do tipo em V ou em linha, ainda é o cilindro. Fechado de um lado e contendo um pistão que se movimenta em seu interior, ligado a uma biela, a um eixo de manivelas, por sua vez ligado a um volante. E é aqui que os três empurradores de pistão, ar, combustível e ignição, executam o seu trabalho. Qualquer motor automotivo moderno, não importa quão complicado, trabalha baseado no ciclo de 4 tempos: admissão de combustível e ar, compressão, força e, finalmente, exaustão, ou eliminação de gases queimados. Esse ciclo contínuo, admissão, compressão, força e exaustão, é o que faz andar o nosso carro. Hoje, é claro, existem motores com muitos cilindros. 4, 6, 8 ou mais ainda. Mas, fundamentalmente, trabalham baseados no ciclo de 4 tempos. Vejamos como este princípio de força é usado no motor de automóvel de 6 cilindros. Primeiro, vejamos o eixo de manivelas de um motor verdadeiro. Possui um contrapeso em oposição a cada manivela, para ajudar a obter uma rotação mais suave. Estes mancais principais são inseridos entre o eixo de manivelas e as peças do bloco que lhe dão apoio. Os mancais das bielas fazem a ligação destas com o eixo de manivelas. Os pistões estão afixados ao lado oposto das bielas por meio de pinos. Os cilindros nada mais são do que orifícios retificados existentes numa peça fundida chamada de bloco do motor. A parte inferior desse bloco e o reservatório de óleo ali existente constituem o cárter. Uma junta especial garante vedação total e o cabeçote é aparafusado rigidamente ao bloco do motor. Vamos dar uma olhada dentro do bloco do motor para vermos como o ciclo de 4 tempos se processa no motor. Como se lembram, o ciclo começa com a admissão de ar e combustível. O pistão sobe, comprimindo o ar e o combustível num espaço diminuto. Esta é a compressão.
Uma faísca provoca a ignição da mistura comprimida, forçando o pistão para baixo. Este é o ciclo de força. Os gases queimados escapam, é a exaustão. É claro que o pistão deve se ajustar muito bem às paredes do cilindro, esteja frio ou quente, para nos proporcionar toda a força. Se os nossos dois amigos pudessem escapar do aperto da câmara de compressão, e estejam certos que gostariam muito de fazê-lo, perderíamos parte do empuxo contra o pistão. Perderíamos compressão, ou seja, perderíamos força. É aí que entram os anéis de pistão. O pequenino espaço existente ao redor dos pistões é selado pelos anéis, aninhados em ranhuras do pistão e fazendo pressão contra a parede do cilindro. Estes anéis impedem a perda de força e ajudam a controlar a lubrificação das paredes do cilindro. É claro que o ar, o combustível e a ignição têm que chegar ao pistão no momento preciso e nas quantidades corretas. Vimos que o ar e o combustível entram no cilindro já misturados. É onde entra o carburador em nossa história. O carburador mistura ar e combustível na proporção exata para se obter uma mistura explosiva. O combustível entra no carburador pela cuba, uma espécie de depósito provida de uma boia que mantém o combustível sempre no nível adequado. O ar é sugado para dentro do motor através de um filtro. Os pistões em alta velocidade sugam o ar como verdadeiro tufão através de um pequeno orifício chamado de esguicho calibrador. Este esguicho calibrador é do tamanho certo para fazer a mistura na proporção adequada. Uma parte de combustível para aproximadamente 15 partes de ar pelo peso. O fluxo de ar passando por essa pequena abertura suga o combustível para o seu interior, transformando as gotinhas líquidas numa névoa explosiva. Esta mistura é levada a todos os cilindros através de um tubo chamado de tubagem de admissão. Quando o motor está em movimento, a mistura flui no interior da tubagem de admissão continuamente, mas nós queremos que atinja cada cilindro somente no curso de admissão de cada um. Para tanto, existem duas aberturas no topo de cada cilindro, providas de válvulas, que são abertas e fechadas por um controle logo acima. Durante a admissão, abre-se a válvula de admissão. Durante a compressão, ambas as válvulas estão bem fechadas. A ignição inicia a queima da mistura, dando-nos o curso de força. Durante o curso de exaustão, é preciso dar vazão aos gases queimados. Isto se consegue abrindo-se a outra válvula no topo do cilindro, a válvula de exaustão. Os gases queimados de todos os cilindros saem através de um tubo chamado de escapamento. Fica claro assim que as válvulas devem abrir e fechar em fração de segundo para que o ciclo funcione. O mecanismo que consegue isto principia com o eixo de comando das válvulas. Trata-se de um eixo movimentado pelo eixo de manivelas a 50% da velocidade deste. Neste eixo existem ressaltos, uma espécie de protuberâncias ovais, com um lado mais alto do que o outro. Um logo abaixo de cada válvula.
Lembram-se que dissemos que a válvula tem que abrir no momento exato? Bem, o ponto mais saliente do ressalto exerce sua pressão exatamente no momento preciso, fazendo pressão para cima. A ação se estende, fazendo um balance em abaixar a válvula, abrindo-a. Quando o ponto alto do ressalto continua seu curso, diminuindo a pressão, esta mola faz a válvula retornar à sua posição normal, fechada, selando completamente o cilindro. Num motor de 6 cilindros, há 12 válvulas, 12 balancins e 12 varetas e 12 ressaltos, sendo 6 para a admissão e 6 para a exaustão. O eixo de comando de válvulas é ligado ao eixo de manivelas por meio de engrenagens de redução, fazendo com que as válvulas se abram exatamente no momento preciso. Agora estamos prontos para examinarmos o terceiro membro do nosso trio empurrador de pistões: a ignição. A eletricidade vinda da bateria nem de longe possui a força necessária para saltar este espaço e provocar uma faísca. Assim, o nosso amiguinho primeiro passa pela bobina. Aqui, através da intervenção do platinado e outros recursos elétricos, a pequena ignição é transformada de seu tamanho infantil para tamanho de gente grande. Milhares de volts, prontos para a largada, apenas esperando as instruções. O guarda de trânsito que a encaminha pela estrada certa é o distribuidor. O distribuidor nada mais é do que uma chave rotativa, dirigindo cada impulso elétrico para cada uma das velas, exatamente no momento preciso. Sensivelmente. Por isso, além do sistema de refrigeração, nosso motor necessita de um sistema de lubrificação. A
lubrificação não somente reduz o calor, mas facilita o movimento das partes do motor. O reservatório do sistema é o cárter. Algumas das partes móveis do motor necessitam de óleo sob pressão. Por isso, existe uma bomba de óleo que força o lubrificante para peças, tais como os mancais principais, os mancais do eixo de manivelas, os mancais das bielas, os pinos dos pistões e os eixos dos balancins. Mas nem todas as peças são lubrificadas sob pressão. O pistão e as paredes dos cilindros recebem lubrificação esguichada dos rolamentos e de outras peças em movimento. Assim, temos um motor completo de automóvel, do tipo de válvula no cabeçote. Um outro tipo comum é o de cabeça em L, nas quais as válvulas estão montadas de cabeça para baixo e deslocadas para o lado do cilindro. Estes dois tipos de motor são os tipos normalmente usados em automóveis de passeio. Mas, qualquer que seja o tipo do motor, os elementos que o fazem funcionar são sempre os nossos amigos ar, combustível e ignição.